Seja muito bem-vindo ao Simples Assim e hoje nós vamos falar a respeito dos 4 evangelhos. Muitas pessoas têm grande dificuldade para compreender a Bíblia. A Bíblia é composta por 66 livros, contando o Velho Testamento e o Novo Testamento. E muitos desses livros, eles não podem ser compreendidos sem um contexto histórico. Então existem várias coisas na Bíblia que nós precisamos de ajuda para poder compreendê-la. É claro que o Espírito Santo ele traz a luz, ele ilumina, mas nós precisamos de ajuda muitas vezes para poder compreender alguns livros ou algumas passagens bíblicas. E eu quero compartilhar com você hoje, como já mencionei, a respeito dos 4 evangelhos. Quando você abre a Bíblia no Novo Testamento, você vai perceber que os 4 primeiros livros são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 primeiros livros são chamados evangelhos. A palavra evangelho quer dizer boa notícia, boa nova. Quando você lê esses 4 livros, você vai ver basicamente a respeito da pessoa de Jesus, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Como ele agia, como ele falava, como ele explicava, como ele ensinava, como ele resolvia problemas. A palavra cristão quer dizer semelhantes a Cristo ou pequenos cristos. Então, quanto mais eu quero me parecer com Jesus, mais de Jesus eu tenho que conhecer. E através dos evangelhos eu posso sim conhecer muito da pessoa do Senhor Jesus. Quando você pega os primeiros 3 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, estes são chamados de evangelhos sinóticos. E o que seria isso? São livros que falam do mesmo assunto, porém de uma visão diferente. Como assim? Quando você pega, por exemplo, o Evangelho de Mateus, você vai perceber que várias vezes Mateus ele fala o seguinte: e isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta tal. E isso aconteceu para que se cumprisse o que disse tal texto. Então, basicamente, Mateus escreve esse livro aos judeus. Então, ele queria mostrar para os judeus que Jesus era o Messias, que haveria de vir, que foi anunciado, que foi profetizado. Por isso que Mateus, por vários momentos, cita passagens do Velho Testamento para comprovar a veracidade da vinda de Jesus, dele realmente ser o Cristo, o Messias. Quando você pega, por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele não foi escrito para os judeus, ele foi escrito para outro povo, para outro tipo de pessoa. Marcos foi escrito para os romanos. É interessante que Marcos não era um dos discípulos de Jesus, porém ele se converteu ao cristianismo e ele ficou muito perto do apóstolo Pedro. E basicamente o Evangelho de Marcos são pregações do apóstolo Pedro. Pedro ia pregando e Marcos ia anotando. Então ele escreveu o Evangelho de Marcos, que foi escrito aos romanos. O povo romano, ele tinha uma cultura religiosa muito ampla, várias ligações com vários povos da antiguidade e principalmente com os deuses gregos. E é bom a gente lembrar que o Império Romano ele foi o império que derrubou o Império Grego. Então, quando Roma teve a sua ascensão na história, muitas coisas da Grécia ficaram impregnadas na cultura romana. E na parte religiosa isso também aconteceu. Então, quando Marcos escreve este evangelho aos romanos, ele tentou ser o mais simples possível, para que os romanos pudessem conhecer que Jesus Cristo é realmente o Messias. E quando você pega Lucas, Lucas tem uma escrita diferente. Lucas tem uma cultura na sua escrita diferente. Muitos teólogos e historiadores falam que o grego que Lucas utilizou para escrever o seu evangelho é um dos mais completos. Por que isso? Porque Lucas era médico, um homem instruído, um homem intelectual, e ele escreveu aos gregos. Veja só, por que Lucas ele foi tão detalhista? Lucas fez um estudo, Lucas ele fez uma pesquisa antes de escrever o seu livro, porque ele sabia que a cultura grega, os gregos, eles não iriam ligar para qualquer coisa, eles não iriam valorizar qualquer coisa. Então Lucas faz um estudo, prepara esse estudo e escreve o seu livro para que os gregos pudessem conhecer e reconhecer a Jesus Cristo como Senhor, Rei dos Reis, que realmente Ele é. Quando você fala de evangelhos, você também precisa lembrar que o idioma predominante naquela época era o grego. Então, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Os evangelhos, obviamente, que também.
Mas olha só, a gente já falou de Mateus, de Marcos e de Lucas. E João? Muito bem, João foi um livro escrito para a igreja, principalmente para os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas a igreja de um modo geral. Então, quando você lê o Evangelho de João, você vê uma palavra de maior comunhão, intimidade, maturidade. Algumas palavras que João utiliza realmente são palavras que só um cristão verdadeiro vai poder compreender. Então, quando nós falamos dos evangelhos, nós estamos falando de intimidade com Jesus. Estamos falando da pessoa de Jesus. Por isso eu quero incentivar você a ler os evangelhos. Quero incentivar você a ler tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas, quanto João, porque com certeza essa leitura bíblica vai fazer muito bem para você. Grande abraço e até o próximo vídeo.